Fala galera do nível 4, tudo certo? Estamos aqui agora para fazer uma revisão da matéria que foi dada até esse momento do nosso curso aqui, tá? E vamos falar então de vários assuntos, tá? Vamos relembrar aqui modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos. Vamos falar do que são as tétrades, que a gente já falou, que é um outro assunto. Falamos também das inversões e da cifragem das tétrades. Falamos de tipos diferenciados de montagem de acorde, que são acordes fechados, abertos e espalhados, né? Como cifrar isso, como observar isso numa partitura. Falamos também do campo harmônico a partir das tétrades, né? E fechamos aí com o último assunto que a gente falou de funções harmônicas, funções primárias e funções secundárias. E agora eu quero fazer uma pequena e rápida revisão desses assuntos e concluir com alguns exercícios, tá bom? Então fiquem atentos aí, vamos lá. Bom, modos litúrgicos, eclesiásticos e gregorianos, né? A gente viu lá então que a gente tem uma sequência, né, que começa lá com 8 modos, que depois viram 12, tá certo? Esses modos, e que por fim a gente acaba utilizando eles apenas 7 hoje, né? Então é bem importante a gente lembrar, fazer sempre essa rememoração de que quando a gente fala do estudo de modos, né, não estamos falando dos modos gregos, e sim dos modos litúrgicos, eclesiásticos e tal, que são aqueles que têm os nomes que a gente já viu, que é o modo do primeiro grau, né? Vamos escrevendo aqui também que vai bem, né? Então temos o modo do primeiro grau, a gente chama ele de jônico, ou jônio, né? E o que é o modo jônio? Ele é o modo referência, a gente chama ele de modo referência, porque ele é referência. Ele é o modo que é igualzinho à nossa escala maior, certo? Ele tem a mesma formato. Então se eu quero montar um dó jônio, lembra que é a mesma coisa que montar a escala de dó maior. Né? Se eu quero montar um fá jônio, por exemplo, é a mesma coisa que um mi maior, certo? A mesma armadura de clave, tudo certinho. Vamos para o modo do segundo grau, que a gente chama, que é o modo, a gente chama ele de dórico, certo? O dórico nada mais é do que o modo menor com a sexta maior, né? Lembra que todo modo aí, no caso, fora as referências, ele vai ser um modo que vai ter ele está relacionado com uma escala maior, uma escala menor, porque ele é um modo maior ou menor. Portanto, eu penso nessa escala, né, para montar ela, por exemplo, eu penso nela menor e altero uma nota, tem uma nota característica. No caso do dórico, ele é menor e eu monto e ponho uma sexta menor. Então, tem que lembrar o seguinte, se eu peço para montar, por exemplo, o mi dórico. Mi dórico é uma escala de mi menor, que é relativo de sol maior, né, lembra a mesma armadura, coloco a armadura. E depois vou lá no sexto grau de mi, que é a nota dó, e coloco meio tom acima, ou seja, deixo o dó sustenido, né? Aí eu configuro o que a gente chama de mi dórico, né? Beleza? Né? Relembrando. Vamos para o terceiro grau. O terceiro grau, portanto, a gente tem o que a gente chama de frígio. O modo frígio, portanto, é o modo que tem, ele é uma escala menor também, igual ao dórico, e ele tem como nota característica a nona menor, ou nona bemol também, muita gente chama assim, nona menor, certo? Essa é a nota característica do frígio. Então o que eu tenho que fazer para montar o frígio? Eu tenho que lembrar que eu tenho que montar uma escala menor e depois alterar a nona, deixar ela menor, certo? Ou seja, vamos lá, vamos pensar, por exemplo, que eu vou montar Fá frígio, né? Fá frígio é a Fá menor é relativo de Lá bemol maior, lembra? Então a armadura de Lá bemol, 4 bemóis lá, e vou lá na nona, que vai ser o Si bemol, ou melhor, que vai ser isso, vai ser o Si bemol, e eu vou deixar ele Si dobrado bemol, para ele ficar a nona menor, né? Lembra disso aí? Nesse caso aqui vai ficar Si dobrado bemol, porque eu tenho que deixar ele com nona menor, certo? É assim que faz, né? Só para a gente relembrar, tá certo? Vamos para o modo do quarto grau. Quem que é o modo do quarto grau? É o modo lídio, certo? O que é o lídio? O lídio é uma escala maior com a quarta aumentada, certo? Lídio, escala maior com quarta aumentada. Então a gente vai lá, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que escrever uma escala lídio. Então eu penso na escala maior, armadura, tudo certinho, e altero o quarto grau meio tom acima, certo?
Então vamos pensar aí, por exemplo, Sol lídio, né? O que é o Sol lídio? A escala de Sol maior, vou lá, escrevo um sustenido na clave, né? E vou no quarto grau. Quem é o quarto grau de Sol? É a nota Dó, aí eu ponho Dó sustenido, eu aumento esse quarto grau, né? Nesse caso aqui eu ponho sustenido, mas eu tenho que aumentar esse quarto grau. E aí eu tenho uma escala de Sol lídio, beleza? Vamos para o quinto grau. O quinto grau é o que a gente chama de modo mixolídio, certo? O modo mixolídio é um modo maior com a sétima menor, né? Isso aqui tem que estar decorado na cabeça, tá, gente? É para isso que a gente vai fazer a revisão, né? Para a gente ficar mais atento com isso. Então, mixolídio é o modo maior com a sétima menor, certo? Então, maravilha. Se isso já está claro para vocês. Nós temos que lembrar, então, se eu pedir, por exemplo, Si bemol mixolídio, o que a gente tem que fazer? Você monta um Si bemol maior. Vai lá na armadura de clave. Qual é a armadura de clave Si bemol? É um Si e um Mi bemol, né? 2 bemóis, segundo ciclo descendente de quinta. Eu vou lá, ponho a armadura, mas eu tenho que alterar uma nota. Eu vou no sétimo grau da escala de Si bemol. Quem que é o sétimo grau da escala de Si bemol? É a nota Lá, certo? Lá natural. Então ela tem que ter uma sétima menor. O que eu tenho que fazer? Desço esse Lá meio tom. Como é que eu faço? Coloco um bemol. Então fica com Lá bemol escrito. E aí já era, né? Eu tenho o Si bemol mixolídio. Tá? Bom, o sexto grau é a nossa escala menor referência, que a gente chama de eólio. Tá? Ela é a menor referência, né? Ou seja, a mesma coisa nossa que a gente chama de escala menor é o que a gente chama de, no modal, no contexto modal a gente chama de eólio. E por fim, o sétimo grau, vamos lá então, que é o que a gente chama de lócrio. Né? O lócrio, portanto, então, é uma escala menor também, certo? Só que ele tem duas notas características, então a nona menor e quinta diminuta. Ó, nona menor e quinta diminuta. Ele tem duas notas para ser alterado, tá? Bem importante, ó, o sétimo grau aqui, o lócrio, o modo do sétimo grau. Então vamos pensar assim, por exemplo, eu tenho um Dó lócrio, eu quero Dó lócrio, tá? Então o que você tem que fazer? Monta um Dó menor primeiro, vai lá, armadura de Dó menor, 3 bemóis, certo? Armadura de Dó bemol, eu vou lá na nona, que vai ser um Ré, e põe o Ré bemol, certo? Porque a nona tem que ser menor. E vou na quinta, que é um Sol natural, e coloco Sol bemol também, para diminuir, para deixar uma quinta diminuta, certo? E é isso que tem que ser feito para você construir bem essas escalas aí, que a gente chama de escalas modais, tá bom? Esse é o assunto aí do nosso campo, tá? Muito bem, então, feita a nossa revisão. Tem muito mais coisas para ser dita, né? A gente fez 2 aulas lá de modos gregorianos, certo? É bem legal assistir de vez em quando de novo, tá, gente? Fazer aquelas aulas de novo para guardar mais coisinhas. Mas isso aqui é o prático, a síntese de tudo, né? Saber montar essas escalas é muito importante, saber analisá-las também, olhar uma partitura escrita e saber olhar isso daí, tal. Essa escala é mixolídia, essa escala, tá certo? Muito bem. Bom, o segundo assunto que a gente viu, que eu quero rememorar, são as tétrades. O que são tétrades, né? Tétrades são acordes de 4 sons, lembram disso? E aí eu falei que eu posso ter 4 sons, por exemplo, de várias formas. Eu posso ter, pensando aqui em Sol, eu posso ter 4 sons montados assim, ó. Por exemplo, ó, um Mi, um Fá, um Sol e um Si, por exemplo, tá certo? E essa empilhação de segundas aqui, ó, que você está vendo, Mi, Fá, Sol, Si, ele é uma tétrade, porque são 4 notas diferentes ali nesse acorde. Só que nem sempre isso aqui pode ser considerado uma tétrade tonal, tá? Por que é importante então falar tétrades tonais? O que é uma tétrade tonal, assim como é um acorde tonal? O acorde tonal, o pressuposto para ele é aquela questão de sobreposição de terças, né? Lembra que a gente viu lá? Então, para eu ter um acorde tonal, eu tenho que ter sobreposições de terça a princípio, né? Então, por exemplo, se eu tenho um Mi, sobre o Mi eu vou ter Mi, Sol, Si, Ré, que é a sobreposição de terças. E aí eu tenho uma tétrade de Mi, ou seja, uma tétrade tonal de Mi, certo? Que sobrepõe as terças. Quando eu faço outras montagens que não são essas, há a possibilidade de ser um acorde invertido, como a gente já viu, certo? Quando, por exemplo, na tétrade aparece uma segunda, tá certo?
E aí a gente sabe que tem as inversões, foi isso que nós vimos lá, tá bom? Então a gente viu que para eu identificar a inversão da tétrade, por exemplo, basta eu identificar a segunda, né? E aí olhando essa segunda eu vejo que a nota de cima é a tétrade, é a fundamental da tétrade, e aí eu sei o resto da tétrade. Então isso a gente tem que revisar para poder analisar bem uma tétrade, certo? Seja ela em que posição que ela estiver. Então vamos lá, revisando, né? Por exemplo, eu tenho essa tétrade aqui, ó, escrita. Eu vou lá analisar a música e eu tenho isso aqui escrito lá assim. Certo? Aí eu tenho que falar que tétrade é essa, né? Ou é uma tétrade, uma tríade, eu tenho que fazer uma cifra. Lembra que eu já olho, tem 4 notas diferentes, é sol, nenhuma delas repete. São 4 notas e todas são diferentes, por isso eu chamo de tétrade. Se eu tiver uma nota repetida, aí já não é, já é uma tríade, escrito a 4 sons, mas é uma tríade, tá? Então, sol, lá, do e mi, certo? Como é que eu sei como é que eu vou saber cifrar essa tétrade, saber se ela está invertida? Aquilo que eu ensinei, olha a segunda, certo? Olhei a segunda, a nota de cima da segunda, que é esse sol e esse lá, a nota de cima é a fundamental. Então a fundamental aqui é um lá, certo? Aí você pode montar a tétrade como sobreposição de terça, que você vai ver que vai dar certinho. Lá, do, mi, sol, tá vendo? Ó? Lá, do, mi, sol. É como se esse sol estivesse aqui em cima. Só que ele está aqui embaixo para quê? Porque essa tétrade está invertida, né? Está com a sétima no baixo. Então, isso daqui seria um lá menor com baixo em sol. Essa seria a cifra para esse acorde aqui, tá? Do jeito que está escrito. Lembrando que isso daqui, essa tétrade, está em posição fechada. E ela pode aparecer em posição aberta ou em posição espalhada ainda também, tá bom? Mas basta, quando estiver fechada, fica mais fácil de identificar. Olha a segunda, e a segunda vai dizer pra gente onde está a fundamental, tá bom? Muito bem, gente. Então isso foi, rapidamente, logicamente, um pouco do que a gente viu em várias aulas também. Aí depois a gente viu acordes abertos ou fechados, tanto tríades quanto tétrades, né? E aí a gente já viu isso escrito, por exemplo, em 2 pentagramas. Começamos a usar os 2 pentagramas com as 2 claves, né? Então temos aqui, por exemplo. Então nós temos aqui um acorde como esse, por exemplo, ó. Eu quero analisar esse acorde aqui, ó. Olha aqui as notas aí, ó. Né? Aí você fala, e agora? Como é que eu vou saber cifrar esse acorde? Aí lembra que eu dei a dica seguinte, quando o acorde está muito abertão assim, não tem segunda, não tem quarta, que era o caso da tríade, né? Não tem isso. As distâncias estão com sétima, né? Às vezes décima, está muito distante, né? Como é que eu acho a fundamental? Que é o importante, porque quando você for analisar uma música, você pode encontrar um acorde muito aberto, assim como você pode encontrar ele fechado, e você tem que estar, como é que fala, lidando com isso minimamente bem. Então, se tiver fechado, as dicas já estão aí, né? Agora, se tiver aberto, o que você tem que fazer? Não tem outro jeito, você tem que ir testando, né, as possibilidades. Primeiro, leia as notas. Ó, tem o Ré, tem o Si e tem o Fá. Opa, tenho 2 Sis aqui. Quer dizer que se eu tenho 2 notas repetidas, a 4 vozes, eu vou ter uma tríade, não uma tétrade, certo? Porque para ser tétrade tem que ser 4 notas diferentes, tá bom? Bom, beleza. Então tá aqui, tá escrito. Agora eu vou ver quem é a fundamental. É muito importante. Como é que eu sei? Vou tentar o Si como fundamental. Eu pego a primeira nota que eu quiser, pode ser lá em cima. Você que faz. Peguei o Si. Se o Si for fundamental, a gente sabe que a tríade tonal de Si vai ser Si, Ré, Fá. Sempre. Né? Não vai mudar nunca, né? A gente já entendeu isso. Então vamos ver se essas notas estão aí, ó. Si, aqui, ou melhor, desculpa, aqui é o Ré, desculpa que Si. Perdão, gente. Vou tentar o Ré como fundamental, né? Se o Ré for fundamental, eu vou ter Ré, Fá, Lá na tríade de Ré. Ré, Fá, Lá, não pode faltar nada. Então eu tenho Ré aqui, já tenho Si, ou seja, essa nota aqui já está fora. Então isso aqui não é, a fundamental não é Ré, beleza? Esquece, a fundamental não é Ré. Vamos para a próxima nota. O Si aqui. Vamos ver se o Si é fundamental, ou seja, a tríade de Si vai ser sempre Si, Ré, Fá, né? Então vamos lá, Si está aqui, eu tenho outro Si aqui. Essa nota é o Ré, opa, tem na tríade de Si, e esse é o Fá que tem na tríade de Si. Então, fechou. Isso aqui é uma tríade de Si, certo? Aí eu já vou aqui, já cifro, né? Si. Agora eu preciso saber se é Si maior, aumentado, diminuto, aquela coisa. Que tríade que é essa? Então, vamos lá.
As notas que estão aqui são todas naturais, não tem nenhuma sustenizada. Então é si, ré, fá. De si para ré eu tenho um tom e meio, de ré para fá outro tom e meio, ou seja, duas terças menores. Dá o quê? Uma tríade diminuta, certo? Então isso aqui é um si diminuto, beleza? E pronto. Agora acabou isso? Já acabou a cifra dessa acorde? Não, gente, tem que olhar o baixo, né? Lembra? O baixo, a acorde pode estar invertido. E tá mesmo, olha, ele tá com quem no baixo? Ele tá com o ré no baixo. Então isso daqui é um si diminuto com baixo em ré, certo? E essa é a dica para você, tanto saber cifrar as tétrades, as tríades, o que for, né? Quanto também saber cifrar, tem que ficar esperto e ler cada nota, mesmo que ela esteja aberta, espalhada, a gente vai procurar uma coerência com a questão daquilo da sobreposição de terços que a gente já sabe. Se ré, por exemplo, do, mi, sol, si, ré, fá, lá, do, né? Mi, sol, si, ré, tem que estar com isso na mente, né? Eu já até comentei com vocês. Então, espero que vocês já estejam, porque isso é pressuposto para fazer bem isso. Você tem que saber, ó, do, mi, sol, si, ré, fá, lá, do. Que não seja cantando, mas que seja só, né, falando o nome das notas. Do, mi, sol, si, ré, fá, lá, do, mi, sol, si, ré, fá, lá, do, mi, sol, si, ré, fá, lá, do, mi, sol, si, ré, fá, lá e do, mi, sol, si, tá? Porque são as sobreposições de terças. E para a música ficar tonal, lembra que tem que ser isso, né? Não importa se está invertido, mas no fim, essa é a organização. Beleza? Matamos tétrades, certo? Em posição espalhada, posição fechada, posição aberta, o que for, nós temos que conseguir enxergá-las desse jeito. Maravilha! O próximo, então, seria a ideia do campo harmônico, né? A gente viu lá campo harmônico, isso aqui é outra coisa importante, gente, né? Campo harmônico do ponto de vista das tríades, ou das tétrades, ou tétrades próprias da escala, né? Então a gente viu lá, a gente calculou, viu que quando eu monto lá todo o esqueminha, né, de sobreposição de terços por cada grau de uma escala maior, por exemplo, a gente sai com o conhecimento na escala maior de uma sequência, né? A gente sabe que o primeiro grau vai ser sempre um acorde maior com sétima maior, o segundo grau vai ser um acorde menor com sétima, o terceiro grau vai ser um acorde menor com sétima também, o quarto grau vai ser um acorde maior com sétima maior, o quinto grau vai ser um acorde maior com sétima, o sexto vai ser um menor com sétima e o sétimo vai ser o meio diminuto, né? Então, isso daqui é a síntese do campo harmônico maior, que você tem que estar na cabeça. Ó, quando você sabe o campo harmônico a partir das tríades ou das tétrades, você já sabe tudo, porque para montar tétrade, lembra que pressupõe a tríade, né? Então, se eu quiser, por exemplo, saber só a tríade, basta eu tirar as sétimas, né, daqui. Então, isso daqui é um resumo, um resumão importante, uma síntese. Ou seja, essa é a sequência que você tem que saber, tá? Então, digamos, eu peço aí, monte o campo harmônico para mim de, sei lá, Ré bemol maior. O que você tem que fazer? Como eu ensinei lá na aula, você tem que fazer o seguinte, vai lá, Ré bemol, coloca na sequência, Ré bemol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do e Ré, certo? Lembrando que o Ré já é bemol. Depois você põe a armadura. Ah, opa, é uma tonalidade maior. Aí eu vou pôr os acidentes. Ré bemol maior é o quinto ciclo descendente de quintas. Então vamos lá. Qual é a sequência? Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Vai até Sol bemol. Lembra disso? Vai um bemol na frente da tonalidade. Então é Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Então você vai pondo na sequência, ó, Si, Mi, Lá, o Ré já tá, e o Sol, ó, lembra que o último bemol é sempre o quarto grau? Quer dizer, você vai pondo na sequência e na hora que você chegar no quarto grau, parou. Às vezes você não lembra quantos bemóis era mesmo. Não precisa nem lembrar, você pode pôr na sequência assim, ó, põe a primeira, Si, Mi, Lá. A hora que você chegou no quarto grau, gente, já era, tá? E repara, muito interessante, né? Antes de você chegar no quarto grau, você vai pôr na fundamental, né? Aqui é tom da música. E aí chegou no quarto grau, matou. Beleza? Ó, simples, né? Então, beleza, ótimo. Então, fizemos aqui assim, ó, isso é a escala, montou a escala, né? Do jeito que eu falei. Agora você vai montar o campo harmônico, por isso é o campo harmônico, por tétrades. Então, você tem que lembrar que o primeiro grau é sempre um acorde maior com sétima maior, o segundo é um menor com sétima, o terceiro é menor com sétima, o quarto é maior com sétima maior,
o quinto é maior com sétima, o sexto é menor com sétima, e o sétimo é meio diminuto, gente, ó. Não tem, certo? Montou o campo harmônico de Ré bemol maior, ou seja, esse, dentro de uma música que estiver em Ré bemol maior, a probabilidade de uso dos acordes são esses aqui, né? São sempre esses, ok? É assim que funciona. E agora a gente já sabe, então, também, além disso, de saber, é saber as funções que eles assumem. Lembra lá? A gente viu funções. Então, a gente já sabe dizer e cifrar, por exemplo, aqui no campo harmônico de Ré bemol maior, eu sei que esse grau aqui, ó, vou até fazer em vermelhinho aqui, o primeiro grau, ele assume qual função? Tônica maior, certo? O segundo grau assume qual função? Subdominante relativa, né? O terceiro grau assume qual... fazer aqui mesmo. O terceiro grau assume qual função? Tônica maior relativa ou dominante... tônica maior antirrelativa ou dominante relativa, né? O terceiro grau, aquele cara que tem duas funções. O quarto grau assume a função subdominante maior. O quinto grau assume a função dominante maior, certo? O sexto grau assume qual função? Tônica relativa. E o sétimo grau, dominante antirrelativa. Ou seja, aqui a gente já organiza tudo que a gente precisa, uma síntese da síntese. É muito importante para fazer análise bem, que é o que a gente vai fazer mais coisas para frente. Você lembrar, gente, disso aqui, ó, saber os campos harmônicos, né? Estou na tonalidade tal, então os acordes que vão aparecer são esses, certo? E quando eles aparecem, eles têm suas funções. Quais são as funções que eles assumem? Essas funções aqui. Esse é o esquema do campo harmônico maior, tá? Tanto do ponto de vista que a gente chama da análise gradual, que é saber quais são os graus, como também da análise funcional, ou seja, saber qual é a função que esse acorde assume. Lembrando que função é aquela coisa do movimento, né? Tônica, o que é? Repouso, estabilidade. Subdominante, o que é? Afastamento, transição, né? E dominante é a tensão que aproxima. A subdominante é a tensão que afasta e a dominante é a tensão que aproxima. Aproxima de quem? Da tônica. Lembrando que a tônica, né, é o grau mais importante aí na música tonal, porque todo o resto serve, né? Lembra aquela história do rei que eu falei? Bom, gente, olha só aí, uma revisãozaça aí, geral, zona, muita coisa, mas é que nem eu falo, estudar música é assim mesmo, a gente separa para depois juntar. E aí quando junta, você fala, nossa, muita coisa. Mas isso é uma síntese de tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então, beleza, esse é o campo harmônico maior e essa é a tonalidade maior, ou seja, esse campo harmônico expande para a ideia da tonalidade. Se eu estou numa música que está em Ré bemol maior, é isso que nós precisamos saber fazer bem, né? Saber analisar os acordes, os graus que eles assumem, saber quais são os acordes que aparecem, né? Se eu estou numa tonalidade de, por exemplo, de Sol maior, aí me aparece um acorde de Lá menor lá, estou lá, uma música que é Sol maior, aparece Lá menor. Lá menor é que grau? Lá menor, o segundo grau de Sol maior. Então qual a função que ele está assumindo? Subdominante relativa. E é assim que a gente vai fazendo esse cálculo. Isso é importante para você analisar bem música, saber como as coisas ali funcionam do ponto de vista do movimento, da dinâmica, né, que a gente chama, tá bom? Então, maravilha, esse é o campo harmônico maior. Fizemos uma lembrança aqui e fizemos a ideia já falando de campo harmônico e já falando de função, que as duas coisas estão diretamente relacionadas. Agora vamos para o menor, né? Relembrando então o menor, beleza? Vamos lá, apagando aqui. O menor é um pouquinho mais complicado, né? Vocês lembram? Então vamos dar uma revisada boa nele agora. Então vamos para o menor, né? Lembrando então que a gente viu lá que, do ponto de vista das tétrades, que é o mais interessante, a gente tem um primeiro grau, a gente tem opções diferentes para o primeiro grau. O primeiro grau do menor, a gente vai ter um acorde menor com sétima, ou ainda, quando houver as alterações, a gente vai ter um menor com sétima maior, certo? Essas são as duas opções para o primeiro grau num campo harmônico menor, tá bom? Lembrando que essa opção aqui, que tem alteração, né, do sétimo grau lá, da menor harmônica, ela vai servir, a gente vai falar das funções depois, relembrar as funções, mas ela tem uma função mais tensa, né? Ou seja, a gente vai usar essa sétima maior como um retardo, tá bom? Depois a gente vai ver o que é isso aí, apogiatura, retardo, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Que vai ser nos próximos assuntos, que são
ornamentações melódicas, tá bom? Beleza. Então vamos para o segundo grau. Como é que é o segundo grau da menor? Ó, o segundo grau da menor é um acorde meio diminuto, vou escrever aqui, peraí, com a cifra Sim, ou quando for alterado, né, pela menor melódica ou menor harmônica, no caso aqui vai ser a menor melódica, né, a gente vai ter a alteração dela e ele vai virar um acorde menor com sétima, tá? É assim que faz. Terceiro grau da escala, ou do campo harmônico menor, ou da tonalidade menor. A gente tem um acorde maior com a sétima maior, ou com a alteração da menor harmônica, a gente vai ter um acorde aumentado com a sétima maior. O quarto grau, relembrando, você vai lembrar que ele é um acorde menor com sétima, no campo harmônico menor natural, e com a alteração da menor melódica, ele vai virar um acorde maior com a sétima menor. Certo? Depois, a gente vai ver lá que no quinto grau, a gente tem um acorde que é menor com sétima também na escala menor natural, e na alteração da menor harmônica, a gente vai ter ele na versão que é mais usado, né, que é a dominante, que é o maior com sétima menor, tá bom? Por fim, nós temos aqui o sexto grau, que vai ser na versão, na versão sem alteração, na natural, um acorde maior com sétima maior, e já na versão alterada, lembrando que ele vai ser meio tom acima, por isso eu vou pôr esse sustenidozinho aqui, ele está meio tom acima desse aqui, ele vai ser um acorde meio diminuto, tá? E o sétimo grau, portanto, no menor natural, ele vai ser um acorde maior com sétima menor, tá bom? Por fim, aqui na versão alterada, a gente tem duas possibilidades para o sétimo grau, que é ele diminutão, que a gente chama, né? Que ele está meio tom acima também desse aqui, e está diminutão, ou ainda meio tom acima também, só que meio diminuto, né? Aqui é da menor harmônica, aqui da menor melódica. Então essas são as opções, olha aí, nossa, é coisa para arrebentar, né? Por isso que estudar o campo harmônico menor, estudar a música em menor é um pouco mais complicado, porque tem mais opções, né? Por causa das alterações da menor melódica e da menor harmônica, como vocês já devem estar entendendo aí. Beleza? Então esse é o campo harmônico. Você tem que ter isso na cabeça. Quanto mais, você não vai conseguir fazer amanhã, depois. Mas quanto mais campo harmônico menor você for montando e você decorando essa sequência, vai ser bom para você, tá bom? Vai ser sempre bom. Beleza? Então vamos pensar, por exemplo, num campo harmônico aqui, né? numa tonalidade, tá bom? Vamos pensar, por exemplo, vamos montar o campo harmônico de Ré menor, vai, Ré menor, beleza? Ré menor, a gente tem que lembrar então que eu vou montar Ré menor. Então a primeira coisa que eu faço é escala, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do e Ré, certo? Essa está a escala. Agora, eu tenho que pôr os acidentes em Ré menor. Ré menor é relativo de quem? Lembra que o menor tem que pensar no relativo para achar a armadura de clave dele. Então, Ré menor é relativo de Fá. Qual é a armadura de Fá? Primeiro ciclo descendente, um bemol. É só um bemolzinho aqui, ó. Pum, já era. Certo? Então, aqui já está Ré menor. Beleza? Agora, eu vou ter que lembrar o seguinte, que eu tenho duas opções para Ré menor. Por exemplo, se eu pensasse com alteração ou sem alteração, tá? Então, eu vou fazer só sem alteração aqui primeiro, tá bom? Como é que fica sem alteração? Que é essa primeira coluna aqui, da escala menor natural. Eu tenho o primeiro acorde menor com sétima, o segundo acorde é meio diminuto, o terceiro é maior com sétima maior, o quarto é menor com sétima, o quinto também é menor com sétima, o sexto é maior com sétima maior e o sétimo é maior com sétima menor, certo? E isso aqui ficamos... Opa, aqui também é Ré menor com sétima, né? E aqui nós temos o campo harmônico, ou seja, os acordes que aparecem na escala... Alguns acordes que aparecem no tonalidade menor. Quando a música estiver em tonalidade menor. Serão esses aqui, certo? Esses são os acordes. Mas tem mais, porque a gente tem essa questão da alteração. Já aproveitando então, a gente também pode já imaginar e já tirar dessa síntese aqui quais são as funções. A gente já viu funções primárias e secundárias que esses acordes assumem, né? Então vamos lá. O primeiro grau de uma tonalidade menor, ele assume a função primária, que a gente chama ele de tônica menor, é uma função primária. Onde está a outra função primária? Aqui, ó, no quarto grau, que vai ser a subdominante menor. E qual seria a terceira função primária? A dominante.
Olha, nessa escala aqui nós não temos a dominante, que seria o quinto grau, lembra? É sempre 1, 4, 5. Mas o 5 tem que ser maior, e esse 5 aqui é menor, então ele não é dominante. Como é que a gente dá? Qual é a função que a gente dá para isso aqui? A gente chama de modal, lembra? Porque ele é um acorde modal para a natureza. Ele vai ter uma sonoridade muito relacionada com aquelas músicas modais lá. Ele não é tonal. Beleza? Agora, a gente pode usar no tonalismo, né? Não é isso que eu quero dizer, pode usar. Mas a natureza dele não é modal, então ele não tem uma função. Ele não vai entrar ali para criar movimento exatamente, mais o timbre dele mesmo. E ele tem um relativo, que a gente já sabe que é o sétimo grau, que a gente chama de modal relativo, né? Mzinho Rzão, ou seja, modal menor relativo maior, que é esse sétimo grau aqui, tá bom? Bom, agora a gente pode ver os outros. Os outros assumem função secundária, né? Na tonalidade, como a gente viu. Esse daqui, ó, que é o segundo grau, vai assumir função relativa desse cara aqui. Então ele vai ser a Szinho, Azinho, que quer dizer o quê? Subdominante menor antirrelativa. Aí o professor fala, mas por que é antirrelativo e não relativo? Porque lembra que o relativo do menor sempre está terça acima. Esse vai ser o relativo do menor, tá? Ou seja, se você fizer lá escalas relativas, acordes relativos, você vai ver que si bemol e sol menor, si bemol maior e sol menor, sempre são relativos, né? Então eu não posso ter o relativo aqui, certo? Então o relativo está aqui, ó. Esse vai ser o Szinho, Rzão, ó. Tá? Esse é o subdominante relativo. E esse aqui é a subdominante antirrelativa, beleza? Muito bem. E aí, por fim, falta esse terceiro grau. O que esse terceiro grau é? Lembra? Ele é a tônica menor relativa, maior. Ó. Então, ele é Tzinho, Rzão. Essa é a função dele, né? E, por fim, aqui é o Tzinho também. Então, nós temos todos aqui, a primeira coluna aqui, que é da escala menor natural, nós temos toda ela relacionada direitinho com a questão das suas funções, né? Ou seja, numa tonalidade menor, eu até consigo repouso, menor natural, né? Não tonalidade, na escala menor natural. Eu consigo repouso e consigo afastamento, né? Mas não consigo aproximação. Por quê? Porque não tem sensível, lembra? Essa tonalidade não tem sensível. Então, aí a gente vem na escala menor harmônica e melódica alterando para ter sensível, para poder ter cadência. E assim vai aparecer o acorde que a gente precisa, que é o acorde dominante, né? No quinto grau, tá bom? Então, aqui está a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte, que é essa segunda coluna aqui, tá bom? Beleza, então ó, agora a gente vai construir a segunda coluna, né? Onde tem as alterações da menor melódica e da menor harmônica. Então vamos lá, em Ré ainda, tá? A gente já sabe que o primeiro grau é Ré, né? Como a gente já fez, o segundo grau é Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, certo? Aí a gente tem que lembrar, esses são os graus, a gente tem que lembrar que a gente vai colocar agora com as alterações, né? Então, tem que pensar na alteração da menor melódica. O que acontece na menor harmônica? Eu pego o sétimo grau e altero meio tom acima. Ou seja, vai ter o Dó sustenido. E lembra que na menor natural, esse Si era bemol, né? Por causa da armadura. Só que a gente tem que elevar ele meio tom, então ele fica Si natural. Certo? E aí, isso daqui fica a escala completa alterada. A menor melódica contém a alteração da menor harmônica também, então já é. Agora a gente vai pondo os graus, ó, os modos e as tétras, né? Ou seja, o primeiro grau, o que ele vai ser? Um acorde menor com a sétima maior, certo? O segundo grau vira um menor com sétima. O terceiro é aumentado com a sétima maior. O quarto é um maior com sétima. O quinto também é um maior com sétima. O sexto, que eu falei que era sustenido, é porque estava meio tom acima. Lembra que o sexto grau lá era Si bemol. Aqui ele é Si natural. E ele é um Si natural meio diminuto. E aqui, o sétimo grau, a gente tem duas opções. Então, eu vou escrever o outro sétimo. Deixa eu ver se dá para ver aí. Dá. Beleza? Aqui, ele vai ser a primeira opção como diminuto e a segunda opção como meio diminuto, né? E os dois são sustenizados. Então, aqui a gente já tem agora a segunda coluna, né? E aí a gente vai ver as funções agora, como eu falei lá. Bom, a função do primeiro grau. Lembra, quando o primeiro grau estava sem alteração, ele era tônica. Aqui, por que essa alteração vem? Para gerar cadência. Ou seja, para ter a ideia da dominante, ó. Para ter a dominante, tá certo? Então a alteração do Dó sustenido vem para ter sensível, que é importante no som da dominante. Tá, ok? Então, aqui, vamos dizer assim, que seria uma dominante, mas não pode ser. Sabe por quê que não dá para ser dominante aqui? Porque a nota de resolução já está no próprio acorde, que é o Ré. Então, tem o Dó sustenido, mas tem o Ré.
Então o nosso ouvido não vai ouvir esse si, esse dó sustenido aqui como sensível aqui, e sim com uma tensão possível para esse acorde, né? Que é a sua sétima maior. Então ele vai gerar aqui uma coisa que a gente vai falar mais para frente, a gente chama isso de retardo ou de apogiatura, dependendo da forma que estiver escrito. Essa nota aqui vai gerar uma tensão, mas vai resolver nesse próprio acorde, tá bom? Então esse acorde não vai ter uma função diferente, vai ser tônica mesmo, uma tônica menor, tá bom? Como a gente falou. O segundo acorde sofre alteração da menor melódica, a nota, ou seja, o que era si bemol que vira si, né, que é o quinto grau. E isso então gera para ele uma alteração, mas não gera alteração na sua função, que antes era subdominante menor, antirrelativa, certo? Ele ainda continua sendo uma relativa da subdominante, tá bom? Vai funcionar desse mesmo jeito, ou seja, ele vai ter a função de quê? De afastar do tom ou de fazer aquela pontezinha, né? Uma condução, tá bom? Beleza, agora o terceiro grau, gente, o terceiro grau não, ó. O terceiro grau antes, lembra que ele tinha a função de tônica menor relativa. Aqui ele vai deixar de ser tônica, porque essa nota dó sustenido que entrou nele aqui vai ser a sensível, e essa sensível vai querer resolver. Então ele vai ter sensação de dominante. Por quê? Porque não vai ter o Ré, que é a nota de resolução, não. Diferente daqui que tinha o Ré. Então isso daqui vai ser uma dominante, vai ter som de dominante porque tem a sensível, olha só, importante, né? Lembra lá que eu falei que a sensível é importante, ela que conduz para o fim, que é a função que a dominante tem, né? Lembra o que é a função dominante? É tensão que prepara a chegada, né? Ou seja, ela conduz até a tônica. Então é isso que está acontecendo aqui. Esse acorde vai ter essa função, mas não é a dominante forte, tá? A dominante forte vai ser essa daqui, ó, que é a dominante forte, que a gente chama. Então esse daqui vai ser o quê? Uma dominante relativa aqui. Beleza? É esse que a gente vai chamar dela. Vai ser uma dominante fraca, mas vai ser uma dominante. E essa é a dominante forte, porque tem o Lá sustenido e está no quinto grau. Esse aqui é justamente o quinto grau. Vai fazer o movimento perfeito, que a gente chama de cadência perfeita. E tem a sensível, ó, o Dó sustenido está aqui nesse acorde. Por isso ele é a dominante forte. É esse acorde aqui que vai ser função primária, né? Como dominante, função primária na tonalidade menor. E ele está onde? Ele vem de uma escala alterada, que é a escala menor harmônica. Olha que interessante, né? Por isso que o menor gera tantos problemas, assim, tantas dificuldades para a gente estudar, porque ele tem mais opções, precisa alterar algumas notas e assim por diante. Os acordes alteram também. Então, beleza, está aqui, né? E, por fim, esse acorde aqui, esse acorde é importante também, né? Eu falei lá, ele é o quarto grau, mas ele não é um quarto grau menor, né? Ele, portanto, gente, é um quarto grau maior com a sétima menor. Ele não vai ser dominante, ele não é um acorde dominante. Ele é, como a gente já viu lá, ele era uma subdominante, antes, né, quando ele era menor, ele era subdominante forte, né, ou seja, primária desse tom. E aqui ele vai continuar sendo uma subdominante possível, forte, mas quando ele tem essa alteração, a gente vai dar para ele um caráter de subdominante auxiliar, porque ele não é igual, ele não é menor, né, subdominante menor, ele não tem aquela sonoridade, porque ele tem uma alteração, ele se transforma num acorde maior. E ele, muita gente vai falar, mas ele é uma dominante, professor, porque ele é um acorde maior com sétima menor, ele é uma dominante, tem cara de dominante. Não, ele não é dominante. Inclusive o Ian Guest diz pra gente lá, você pode procurar no livro do Ian Guest. Ele coloca esse acorde aqui como acorde dominante, porque ele tem cara de dominante, mas não tem função dominante, né? Então, assim, é até um contrassenso, né? Muita gente critica um pouco isso, que fala assim, como assim um acorde dominante que não tem função dominante? Se o acorde é dominante, ele é dominante. Então, eu também não gosto de usar muito essa expressão, assim, acorde dominante, como assim? Se ele é dominante, né? Ele é um acorde maior com sétima maior, que não tem função dominante. Ele tem cara de dominante, porque ele tem o mesmo formato, né? Como esse aqui, mas ele não é dominante, tá? Nesse tom aqui, ele não é dominante, ele é subdominante. Ele vai ter, então, a função de quê? De fazer aquela coisa do afastamento, aquela coisa da ponte entre a tônica e a dominante, né? Então tá aqui. E a gente dá o nome para ele então de subdominante auxiliar, porque ele vai ter função subdominante aqui, nesse contexto, tá, gente? A dominante, o sétimo grau alterado, eita nós, é outra coisa, né? O sexto grau com alteração, meio diminuto, né? Lembra lá que antes ele era subdominante relativa? Aqui ele também vai ter o mesmo caráter, uma subdominante que a gente pode entender como uma subdominante auxiliar, pelo mesmo motivo, tá?
acaba sendo uma coisa meio coringa, assim, um subdominante auxiliar. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele existe aí dentro dessa tonalidade, ele pode existir, mas que ele não vai ter uma função assim muito claramente subdominante do jeito que é, como se soa, mas também ele não pode ser uma dominante aqui dentro, ele não pode ser uma tônica aqui dentro. Então sobra para ele esse caráter transitório aí ou caráter de afastamento. Bom, as teorias mais modernas vão desconsiderar isso aqui como um acorde possível aqui dentro, porque ele não é um acorde de resolução, ele é tenso, né? Então eles vão falar que isso aqui a gente desconsidera, tá? Ou seja, você nunca vai analisar um acorde si meio diminuto como sexto grau da tonalidade. É uma possível, isso eu quero deixar aqui para vocês como é que se fala? Como coisa importante a ser dita. Porque isso vai ficar claro quando a gente falar de cadências secundárias, cadências e coisas do tipo. E aí você vai ver que esse acorde realmente ele vai funcionar mais como uma coisa que não tem relação com esse tom do que realmente uma coisa que tem relação com o tom, tá? E por fim aqui, ó, nós temos o dó sustenido diminuto, tá? Esse cara aqui é dominante relativa, gente. Ele tem uma relação, né, com esse dominante direto aqui, ó. Ele é muito forte. Esses dois aqui, né? Ou melhor, aqui o Lá e o Dó sustenido diminuto, tá bom? Ele tem função, ele tem essa função. Então, ele é dominante aqui dentro também. Ele vai servir muito bem como dominante, tá? Ou seja, aquela vai assumir a tensão que aproxima da tônica. Ele vai causar essa sensação. E esse aqui também vai ter uma função dominante também, que a gente pode entender como dominante relativa, apesar de ter uma nota um pouquinho diferente aqui. Mas ele ainda a gente vai entendê-lo como dominante, possivelmente como dominante, tá? Então essas são as funções aí, nossa, né? Muita coisa. Mas é isso, tá, gente? Tem que se concentrar. Nesse ponto eu acho muito importante. Eu vou repetir, vou fazer mais vezes, mais exercícios aqui, principalmente nesse ponto, para a gente poder... como é que fala? Para a gente poder ganhar esse conhecimento, realmente ficar na cabeça da gente, tá bom? Então tá aí, essa é a ideia, essas são as funções. A gente vai fazer de alguma forma depois análise, algumas apreciações, para vocês entenderem melhor o que é função, né? Vou fazer um vídeo depois, ó, função, ouça, essa é a função dominante, essa é a tônica, tudo isso é importante para que você tenha uma apreciação melhorada sobre isso. E fazer exercícios, né, de percepção sobre essas questões de funções, para não ficar só na teoria também. Mas o entendimento aqui é meramente teórico e ele é muito importante antes da gente ir para a questão da experiência também. Beleza, gente? Então tá exposto, essa é a nossa revisão e eu vou mandar os exercícios no PDF para vocês fazerem, tá? Como eu fiz aqui, tipo, construa o campo harmônico tal, né? E coloque as funções, analise esses acordes abertos, como exercício como a gente já fez, né? Faça aí, descubra qual é o modo que está escrito, construa a escala no modo tal. Eu vou mandar coisas desse tipo para vocês terem um exercício, trabalhar mais esses exercícios que são importantes, né? Até vocês sentirem que tá fluindo, que vocês estão pensando mais rápido. Beleza? Maravilha então, e até a próxima aula. Valeu!